Fala galera do ES Games, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse aqui é o vídeo informativo pós-jogo aí contra a equipe do Milan pela quinta rodada da fase de grupos, grupo B do campeonato da UEFA, que estamos trazendo para você do tutorial do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas. Pessoal, eu fui gravar aqui, acabei perdendo ali o começo, né? Por falta de espaço na memória do meu celular, perdi o começo da gravação ali, onde a gente entra, tem nota, pontuação. A gente ganhou 1000 pontos pela vitória, mais 400 pontos, aliás, 200 pontos pelos gols. Cada gol é 50, nós fizemos 4, então o jogo foi 4-0 contra a equipe do Milan. E então a gente ganhou mais 200, então somando tudo 1.200 com o que a gente já tinha, então a gente foi a 40.209 pontos, ou 40.219 reais, que você vê ali no canto inferior da sua tela direita, ali logo após ali, ou logo acima do salário da equipe, só explicando para vocês. Então não vai aparecer aqui a pontuação que houve da partida, mas aí você pode ver lá no vídeo anterior se você quiser, porque a gente acabou aqui perdendo esses dados aqui para vocês, certo, pessoal? Também falando que o jogo foi 4-0, mais uma grande vitória da equipe do ES Games sobre o Milan pelo mesmo resultado do primeiro jogo no ES Stadium, e da mesma maneira um hat-trick do Márcio Jonathan aí com 8.0 de nota e um gol do Santoya, fechando aí os mesmos 4 gols lá daquela vitória. Então trazendo para vocês aqui o calendário, então vamos trazer aqui o jogo, né, que era esse aqui, né? Então Inter de Milão 1, Juventus 0, jogo da rodada, quinta rodada aí da fase de grupo, né, do campeonato da UEFA. Eu acreditava que fosse da Inter de Milão no jogo do San Siro, esse que foi o jogo aí preliminar do nosso jogo aqui. Depois houve o nosso jogo com o Milan lá também no San Siro, né, onde houve 4-0 para nós, a equipe do ES Games. Até aí tudo bem, eu achava que fosse dar os dois mesmo. Barcelona 2, PSV 1 no Camp Nou, imaginei que fosse dar realmente Barcelona, e de fato deu. Bayer Leverkusen e Ipatinga, eu acreditei que fosse dar Ipatinga fora de casa, lá em Leverkusen, na Alemanha, e deu Ipatinga. E Ipatinga, a gente torce para brasileiro aqui, pessoal. Apesar de a gente ter uma certa rivalidade aí já com a equipe do Ipatinga, já de alguns jogos que a gente já tem jogado contra eles, e inclusive eles são nossos fregueses, apesar dos jogos complicados e difíceis contra eles têm uma vitória contra nós, inclusive na Copa da Liga. Porém a gente torce para time brasileiro aqui nesse campeonato internacional, que aqui seria uma espécie de Champions, né? Mas eu atualizando mais aqui com o time brasileiro, parece também uma Libertadores, né? A gente busca o título daqui para jogar contra o outro de lá na decisão do campeonato mundial aqui, esse que pode nos levar aí à contratação de novos jogadores, né? Na visibilidade de nosso time ser conhecido mundialmente, não através pelo menos continental, para novas contratações, para nossa equipe desbloquear essas contratações de jogadores de nome, né? Ou renomeados como vocês queiram. Real Madrid 3, Avaí 1 no Santiago Bernabéu. Aí não dava para Avaí, realmente era difícil contra o Real Madrid, grande vitória da equipe madrilenha. Stuttgart 2, Villarreal 2, eu imaginei que pudesse dar um empate, mas lembro que chutei Stuttgart, e aí acabei errando, ficou no empate, 2 Stuttgart, 2 Villarreal. Bayern de Munique 4, Deportivo La Coruña 1, grande vitória da equipe da Bavária, lá em Munique 4-1, eu já imaginava isso, deu certo também imaginava que o Santos pudesse vencer a Fiorentina fora de casa, de fato a equipe do Santos venceu, e a gente torce para os brasileiros aqui, grande vitória do Santos, que aí é uma pedra no nosso sapato na Liga, né, como também é uma equipe que busca aí nós como segundo colocado na Master League, então nessa troca aí de primeiro e segundo colocação, apesar de nós no momento ser terceiro na Liga, mas estamos nessa briga aí em ambos os campeonatos, na Liga e na Master League. Grande vitória do Santos fora de casa contra a equipe da Fiorentina. Trazido essas informações para vocês aqui, vamos trazer então as informações da Copa, para que vocês fiquem por dentro aí, então da fase de grupos, tá, pessoal? Então trazendo aqui o grupo então para vocês. Vamos primeiro para o grupo A que tem a equipe do Inter de Milão com 12 pontos e a equipe do Barcelona na segunda colocação com 10, terceiro Juventus com 7 e o PSV é o lanterna com 0. Aqui a Inter de Milão já está classificada, tá? Porque a Juventus só tem um jogo ainda, pode chegar aí a 10 pontos no máximo, então compete, né, com a equipe do Barcelona pela última vaga, certo? A equipe do Barcelona que vai jogar aí o seu último jogo que tem para jogar
exatamente contra a equipe da Inter de Milão. Então, se a Inter de Milão ganhar do Barcelona e a equipe da Juventus ganhar do PSV o último jogo que tem, né, pode que a equipe da Juventus se classifique. Mas por enquanto, de momento, momentaneamente, vai se classificando Inter de Milão e Barcelona para continuação para as oitavas de finais, aliás, para as quartas de finais do campeonato da UEFA, né? Vai para as quartas de finais, são 8 times que vão se classificar aí de 4 grupos. Ai, por que eu saí ali? Uma boa pergunta. Voltando lá de novo, então. Grupo B, então, para vocês, tem a equipe do ES Games aí com 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias, cada vitória 3 pontos, então temos 15 pontos no campeonato. Aí você vê 5 pontos, nenhum empate, nenhuma derrota, 16 gols feitos, 0 sofrido e 16 magníficos de saldo. E Ipatinga, que vitória do Ipatinga, passou a ser segunda equipe do Ipatinga, graças à equipe do ES Games, né? Só a equipe do ES Games botou menos 8 de saldo na equipe do Milan, o que faz com que a equipe do Milan tenha aí menos 7 de saldo. Dos 9 gols que tomou o Milan, 8 foram marcados pela equipe do ES Games, o que faz aí o Ipatinga hoje ser segundo com grande ajuda da equipe do ES Games. A vitória do Ipatinga botou a equipe do Ipatinga na briga pela classificação, uma vez que a equipe do Ipatinga vai jogar exatamente contra o Milan em confronto direto entre as duas equipes, tá, pessoal? Né, o primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do Ipatinga sobre a equipe do Milan, e isso tudo leva a crer que seja possível de novo a equipe do Ipatinga pelo menos empatar, já que o empate serve para a equipe do Ipatinga. E por que serve o empate? Para a classificação do Ipatinga contra o Milan, porque o Bayer Leverkusen, apesar de ter 3 pontos e poder vencer, vencendo seu jogo ir a 6, a equipe do Bayer Leverkusen joga contra a equipe do ES Games, tá, pessoal? Primeiro jogo 3-0 para nós sobre a equipe do Leverkusen. É muito difícil o Leverkusen ganhar de nós. Pode acontecer? Pode, por que não? É um jogo de futebol, mas é muito difícil. E mesmo que vencesse a equipe do ES Games, eles iriam então a 6 pontos. Teriam, por exemplo, um saldo talvez de menos 4, talvez menos 3, certo? Com 6 pontos. Mas se houver um empate lá, com 7 pontos, a equipe do Ipatinga estará classificada. Se o Milan vencer, o Milan vai a 9. Se o Ipatinga vencer, também vai a 9. Então, de qualquer maneira, o Bayer Leverkusen está eliminado do campeonato, porque alguém vai chegar a 7 pontos. Concorda comigo? Então aí, me diz o que você acha aí. Há possibilidade do Ipatinga se classificar nesse grupo ou não? Eu gostaria do seu comentário aí, se você acha que o Ipatinga vai se classificar aí no grupo B. Para o vídeo aí e dá o seu comentário, assim como no grupo A. Eu gostaria aqui também que vocês fizessem então o devido comentário aqui, se vocês acham aqui que quem vai se classificar no grupo A, se vai ser Barcelona ou Juventus. No grupo C, Real Madrid é líder com 13 pontos, tem 4 vitórias e um empate. Na segunda colocação está a equipe do Avaí, a equipe brasileira aí, com 9 pontos. Já estão classificadas as duas equipes então para as quartas de finais, porque a equipe do Villarreal tem 5, máximo que pode acontecer se vencer seu último jogo, que é contra a equipe do Avaí, contra a própria equipe do Avaí. Mesmo que vencesse o Avaí, pararia o Avaí com 9 pontos, porém iria apenas a 8, então não conseguiria a classificação. Entendido? Então Real Madrid e Avaí estão classificados aí nesse grupo, certo? E o Avaí vencendo, o máximo que pode chegar é a 12, não toma o primeiro lugar do Real Madrid, que já está classificado na primeira colocação desse grupo. Real Madrid com 13 pontos, Avaí segundo com 9, Villarreal terceiro com 5 e o Stuttgart na quarta colocação com 1. No grupo D, Bayern de Munique com 12 pontos já está classificado, uma vez que o Fiorentina, se vencer seu jogo, que o confronto da Fiorentina é contra o próprio Bayern de Munique, o mais que pode acontecer chegar é 10 pontos e chegará apenas no Santos. O Bayern de Munique, que já tem 12, mesmo perdendo para a Fiorentina, já está classificado. O Santos, o que pode acontecer, se a Fiorentina vencer o Bayern de Munique, é o Santos vencendo o seu jogo, que é contra a equipe do Deportivo La Coruña. Lembrando que no primeiro jogo foi 4-1 para a equipe do Santos, a equipe do Santos iria a 13 pontos e assumiria o primeiro lugar do grupo, que lhe daria melhores condições na próxima fase, inclusive fugindo de pegar o próprio ES Games aí no próximo jogo. Lembrando que Fiorentina e Bayern de Munique no primeiro jogo foi 4-1 para a equipe do Bayern de Munique, então provavelmente deverá dar Bayern de Munique na sequência. Então, o que você acha? Deixa aí nos comentários quem você acha que vai se classificar. Santos ou Fiorentina? Essa é a disputa. A Fiorentina, se vencer, ela vai aí ter que zerar, fazer uns 2, 3 gols, por exemplo. Com 2 gols, o máximo que vai fazer é ir para um positivo, e o Santos teria que perder aí então para a equipe do Deportivo La Coruña
por 2 ou 3, por 3, aliás, para a Fiorentina conseguir classificação. É difícil. Segundo o critério de desempate aos gols feitos, a Fiorentina faria 2, iria a 9. E aí passaria o Santos se o Santos tomasse 3 o Deportivo La Coruña sem fazer gol. É difícil, mas deixa nos comentários o que você acha aí para nós saber a sua opinião aí para você participar mais aí conosco aí desse vídeo informativo. Eu saber que vocês também estão acompanhando e a inteligência artificial do YouTube também reconhecer que vocês também estão acompanhando e achar relevante. O algoritmo do YouTube necessita fazer esse reconhecimento para poder ajudar a alavancar meu canal e a crescer ainda mais, beleza? Vamos adentrar aqui então, pessoal, a parte das assistências então dos gols, né? Vamos trazer aqui para vocês então a artilharia do campeonato da UEFA tá aí nos pés de Márcio Jonathan com 8 gols. Segundo colocado Santoya também do ES Games com 5. Terceiro Kempis do Real Madrid com 5. Quarto colocado Michel do Avaí com 4. Quinto colocado David Fuster do Villarreal com 3. Sexto David Vidia. Sétimo Coma Babacar do Avaí. David Vidia do Barcelona. Todos eles com 3 gols na artilharia, aliás. Duda do ES Games é o 8º colocado com 2. Nono colocado Sobier da Fiorentina. 10º Maicon da Internazionale. 11º Forlan da Internazionale. 12º Anderson Pico do Real Madrid. 13º Llorente do Villarreal. 14º René Quirin do Barcelona. 15º Souza do Bayern de Munique. E na 16ª colocação aí o Toni Kroos do Bayern de Munique. Todos eles com 2 gols de assistência. Certo? Voltando aqui, temos o Duda aí como o principal assistente, né, no ranking da artilharia, o principal garçom do campeonato da UEFA, com 3 assistências, o jogador brasileiro que chegou aí nessa partida aí, tá, pessoal? O Santoy também teve uma assistência nessa partida, vai constar mais logo ali abaixo. Lembrando para vocês que, por enquanto, na minha opinião, vamos fazendo barba, cabelo e bigode, porque provavelmente o melhor jogador vai ser escolhido, obviamente, do time campeão. Ainda nós não somos o campeão, porém, para mim, na minha opinião, o melhor jogador, por enquanto, é o Márcio Jonathan. Ele é o artilheiro e temos o Duda aí como o garçom, né, o principal assistente. Então estaríamos fazendo barba, cabelo e bigode. Esperamos que sim, porque isso vai nos alavancar muito na questão do ranking da UEFA para aparecer ainda mais à frente aí da 9ª colocação, da qual estávamos aí no último ranqueamento aí que aconteceu pela UEFA, certo? Que é o ranking aí do Winning Eleven, tá, pessoal? Então a primeira colocação é do Duda com 3 assistências, segunda do Elano dos Santos também com 3 assistências, terceiro Sarrin do Real Madrid, quarto Di Maria do Real Madrid, quinto Rafael Mineiro do Avaí, sexto Henrique dos Santos, todos esses com 2 de assistência. Sétimo colocado Santoya aí do ES Games com 1, oitavo colocado Marchione da Fiorentina com 1, nono colocado Gilardino da Fiorentina, 10º colocado Montilho da Juventus, 11º Kini da Internazionale, 12º Ibrahimovic do Milan, 13º Juninho Pernambucano do Deportivo La Coruña, 14º Anderson Pico do Real Madrid, 15º Kempis do Real Madrid e 16º Ozil também do Real Madrid, todos esses com 1 de assistência. Beleza, pessoal? Então trazido essas informações aqui para vocês de ranking, tanto de artilharia quanto de assistência do campeonato. Vamos dar uma passadinha pela sala de recorde, classificação total de gols na temporada ou na história do tutorial que estamos fazendo do jogo do Winning Eleven da versão de 2006. Van Nistelrooy continua sendo líder agora, de 99 ele foi a 101 gols, fez 2 aí provavelmente nessa partida. Forlan tem 90 e o Márcio Jonathan também cresceu, né? O Forlan aí tinha, se não me engano, 89, fez 1, foi a 90. Márcio Jonathan tinha 86, fez 3, foi a 89. Tá 1 gol aí de se tornar o segundo colocado junto com o Forlan. Quarta colocação é do Miller do Hertha Berlim com 82. Quinto, David Vidia do Barcelona com 67. Na sexta colocação, o Iaquinta da Juventus com 62. Sétimo, Kaká do Real Madrid com 60. E oitavo colocado, o Totti do Roma também com 60. Nona colocação de Del Piero com 60, 11º Gilardino da Fiorentina com 59, 11º aí o Kempis do Real Madrid com 54, 12º Luiz Fabiano do São Paulo com 53 e 13º o Santoy da equipe do ES Games com 53, empatou aí com o Luiz Fabiano. Mais 2 golzinhos, passa inclusive o Mário Kempis aí, o Santoy, que já apareceu aí uma vez, se não me engano, na primeira parte dessa tabela aí do ranking da artilharia, mas ele ainda busca enquanto tá aí
nessa temporada ou nesse jogo aqui, porque talvez no próximo jogo do Winning Eleven 11, talvez ele já não esteja mais aí na nossa equipe, certo? Então, 14º Llorente do Villarreal com 50, 15º Neymar dos Santos com 49, 16º Robinho do Milan com 48. No ranking das assistências tem o Di Maria com 44, o Sarrin com 29 é o segundo, terceiro Montiel da Juventus com 27, quarto Elano dos Santos com 24, quinto Heraldo do Avaí com 22, sexto Aquilani do Milan com 21, sétimo Vicente do Valência com 20, oitavo Kaká do Real Madrid também com 20. Nono colocado, Maniche, do Atlético de Madrid com 20. Décimo, Ibagaza, do Villarreal com 20. 11º, Thiago Motta, da Internazionale de Milão com 20. 12º, Pablo Alvarez, do Deportivo La Coruña com 20. 13º, Salih Hamdievic, jogador da Juventus com 19. 13º, Schweinsteiger, da Juventus com 19. 15º, Pirlo, da Juventus com 19. E 16º, Robin, aí o Robin, jogador do Bayern de Munique, jogador holandês. Então aí o ranking das assistências, tudo pra você, certo? Na classificação por pontos, então, pessoal, que tinha aparecido no vídeo lá e a gente acabou perdendo, apareceu aí que o Leonardo Pinheiro continua como melhor jogador aí já pela segunda rodada aí consecutiva, mas o Márcio Jonte cresceu, tá? O Márcio Jonte, se eu não me engano, ele estava com 7.11 e foi a 7.14. Ele recebeu 8.0 de nota. Eu acho que ele merecia mais, porque ele participou dos 4 gols. Ele fez 13 e num deles ainda o gol que saiu do Santoya foi numa jogada individual dele que o goleiro espalmou, sobrou nos pés do Santoya e fez o gol. Então, pra mim, eu acho que ele merecia 9.0 na nota, o que faria ele crescer. Talvez aí ele fosse aí, inclusive, 7.15 ou 7.16 lá no Leonardo Pinheiro. Mas, enfim, Márcio Jonte então é o segundo colocado com 7.14, quarto o Mitea do Nacional da Colômbia com 6.82 e na quinta colocação o Ibrahimovic do Milan com 6.81. 5 melhores campos, então tem aí o Altin Top do Real Madrid com 6.91, segundo Seedorf do Milan com 6.90, terceira Xavi do Barcelona com 6.83, quarto Sarrin do Real Madrid com 6.78 e na quinta colocação o Xabi Alonso do Real Madrid com 6.76. Os 4 melhores zagueiros aí dessa temporada tem o Samuel primeiro da Internazionale com 6.53, terceiro Zambrotta do Milan com 6.52, terceiro o Fusilli do Santos com 6.52, o Zambrotta é o segundo e o quarto do Senna do Micena com 6.50, lembrando que eu não conto o Mátio ali porque ele está aposentado. Então, como ele não joga, ele não vai sair de 6.50. Para mim, não pode ser o melhor jogador porque ele se aposentou, ele não joga, então não diminui nota e também não aumenta. Então, a gente não considera, assim como os goleiros Castellati e Rosier Viceni, que também se aposentaram. Então, os 3 melhores goleiros da temporada, Iker Casillas na primeira colocação do Real Madrid com 6.50, Frolovic do Hannover com 6.50 também é o segundo, e na terceira colocação o Pugione da Regina com 6.48. Beleza, pessoal? Então esses aqui são as principais informações para vocês. Vamos aqui salvar. Enquanto a gente salva, a gente pede para vocês, se vocês puderem se inscrever, se inscrevam, pessoal. Aqui você não é tratado como inscrito no nosso canal. Eu digo se inscreva no sentido que você vai se inscrever por causa do botãozinho inscrever-se ali, mas você vai se tornar um associado. Aqui é um time de futebol virtual. Eu respeito todos os times que existem. Vocês torcem pro time de vocês, eu concordo com isso e gostaria que vocês se tornassem aí, num convite meu, um torcedor aí associado da equipe do ES Games aí pelo modo virtual. Não é nada, você não paga nada, é de graça, é só um cliquezinho que você precisa colocar ali no inscrever-se e você estará se tornando ali um associado do nosso time. No futuro você vai com certeza poder indicar jogadores, quando a gente puder, a gente vai pedir para vocês quem a gente, ou aliás, vocês acham que a gente deve contratar, né? Eu sou aqui o gestor, né? O treinador, o principal jogador, obviamente, do clube do ES Games, mas aí no futuro vou estar pedindo para vocês aí a ajuda de vocês para administrar o clube, né? Conforme quem vocês querem que esteja jogando aí no ES Games, que vocês gostariam de ver, já que vocês estão acompanhando o desenrolar da nossa saga. Então é importante que vocês sejam inscritos, né, e tenha essa popularidade, digamos assim, dentro do clube, para poder também dar a sua própria opinião, certo, pessoal? Então, salvado aqui os dados para não perder, né, não arriscar, vai que a luz acaba. Chove por aqui. A gente inclusive pede desculpa se por acaso sair algum barulho externo aí para vocês. A gente tá gravando de dia. A gente vai trazer para vocês aqui então a preparação aí do calendário para a próxima rodada, para encerrar o vídeo, certo? Aqui na próxima rodada, então, acho que a gente já passou lá no outro vídeo, né?
Tem Internacional e Nacional, Gama e São Paulo, Paris Saint-Germain, Nacional de Cali, ES Games, Atlético Mineiro, Ipatinga e Santos, Português e Vélez, Paysandu e Curitiba, River Plate e Avaí, pela 18ª rodada do Campeonato da Master League, certo? E aqui vai ter então os dados do nosso adversário, né, que nós vamos enfrentar aí no próximo jogo, né? Então aqui, passando para vocês, Fábio vai ser o goleiro com a número 12, o primeiro zagueiro pelo lado direito é o Emil Kim com a 21, o segundo zagueiro pelo lado direito é o Márcio com a número 4, aliás, pelo lado esquerdo, né? Lateral pelo lado direito é o Marquinho com a 11, lateral pelo lado esquerdo o Ícaro com a 6, o volante é o Márcio com a 10, o primeiro meio campista avançado pelo lado esquerdo é o Jean Paulo com a número 7, o segundo meio campista um pouco mais recuado ali no centro é o Diego Torres com a 13, o primeiro atacante pelo lado direito é o Maurício com a 5, o segundo atacante pelo lado esquerdo é o MG Pedersen, muito bom jogador aí norueguês, ele que tem aí 48 partidas, tem só 3 gols, não tem feito muito, mas é um bom jogador, ele que tem 7 participações de assistência, portanto aí dos gols ele tem 10 participações. O centroavante é o Jô, aí aquele que era do Corinthians, Atlético Mineiro, enfim, esse aí que jogou também, acho que acredito, se não me engano, no Inter de Porto Alegre, tem 84 partidas, tem 25 gols e 10 assistências, participou de 35 gols aí da equipe do Atlético Mineiro, por enquanto o campeonato do Atlético Mineiro, que vai jogar aí no 4-3-3 e tem como principal estrela o Ícaro. Então a primeira colocação da equipe do ES Games contra o lanterna do campeonato da Master League aí, a equipe do Atlético Mineiro na 16ª colocação. Ficamos por aqui e vamos esperar vocês então aí no próximo vídeo contra a equipe do Atlético Mineiro. Ficamos por aqui e esperamos vocês lá. Até lá!